No papo de hoje a gente vai falar de algo muito simples, mas que muda completamente a forma como você vende o seu produto ou serviço, ou como você anuncia, e é uma das coisas mais poderosas, mas que a gente faz de forma errada a maioria das vezes, que é como você apresenta suas provas, suas alegações, seja prova social, seja prova de que aquilo que você está falando é verdade. A forma como você apresenta isso pode multiplicar por 10. O que a gente vai falar aqui faz parte desse livro aqui, Breaking Through Advertising. A gente já está no último capítulo. Eu vou ler um trecho, inclusive, que ele traz aqui para provar o que eu vou dizer agora. Aqui, ó. 1 mais 1 pode muitas vezes ser igual a 10. Ao somar no momento exato dois trechos poderosos, é possível alcançar um efeito geral muito maior do que essas duas partes produziriam se estivessem espalhadas pela página. Esse vídeo a gente vai tratar sobre o capítulo final desse livro, Breaking Through Advertising. Se você gostar desse tipo de resenha aqui, recomendo que seja inscrito no canal, que você se inscreva no canal, né? E aí, por consequência, obviamente, você vai ser inscrito, para receber outros vídeos como esse aqui e poder acompanhar os vídeos que já passaram desse livro, tá? De novo, fica aqui. Eu tenho certeza que algum ponto que eu vou falar vai mudar o seu jogo na hora de usar as provas e as suas alegações, tá? Ponto principal, ninguém quer escutar prova do nada, né? Ah, lá vai o cara provar o que disse, não sei o quê. Mas isso é tão simples. Imagina então que você vai num encontro, tá? Vou imaginar que sou eu, tô indo no encontro com uma menina. Eu chego lá para ela, a primeira coisa que eu falo é: oi, tudo bem? Você sabia que eu já viajei para Tailândia, que eu já viajei para África, que eu já viajei para Patagônia, que eu já viajei, não sei o que. Ela vai falar para mim, falou: ô Grilo, da onde que você tá tirando isso? Por que que você tá me dizendo essas coisas? Quando a gente vai num encontro, no primeiro encontro, o que que a gente quer fazer? A gente quer impressionar essa pessoa. E com todo o nosso texto, nossa cópia, a gente quer também impressionar as pessoas com isso. Para quê? Para trazer um valor para elas. Agora, se eu começo falando outra coisa e crio a necessidade dessa prova, aí é que ela faz 1 mais 1 virar em 10. Uma coisa que, inclusive, a gente tem que lembrar que eu cheguei falando, eu fui para Tailândia, fui para África, fui para não sei o que, e aí eu esqueço que essa parte de texto, ela também é uma cópia. Olha o que ele escreve aqui, ó. Acima de tudo, lembre-se que os trechos de prova, como qualquer outro trecho de anúncio, são cópia de venda. Eles não podem oferecer uma prova e pronto. Você precisa oferecer um tipo de prova que deixe o leitor faminto por cada linha e que o faça crer o produto cada vez mais à medida que o vê. O que significa isso? Você precisa contar uma história. Não é tão chato como você está assistindo um vídeo para vender o seu produto, serviço, um webinar, um lançamento, e aí começa aquela calhambota de prova. Se você olhar o gráficozinho disso, você vai ver claramente todo mundo saindo nessa hora, porque ninguém quer ver outra pessoa falando uma coisa que, isso mudou minha vida por causa disso aqui, isso mudou minha vida por causa daquilo. Primeiro que ninguém se interessa pela vida dos outros, a não ser que aquilo bata na vida dela. Então, quando a gente for contar uma história, botar a nossa prova, a gente precisa fazer isso através de uma história que seja atraente. Lembrando a regra básica que esse livro traz aqui. A primeira linha de cópia é para vender a segunda linha de cópia, a segunda linha de cópia é para vender a terceira, e assim vai sucessivamente. Seu texto precisa fazer isso, e isso não fica à parte quando a gente vai falar de prova. Muito mais ainda, porque é algo delicado. E a gente precisa saber o momento certo de botar essa prova. Voltando para a história da menina lá, eu cheguei, eu não vou sair conversando sobre isso, eu vou criar a necessidade dela me perguntar. Eu vou criar a necessidade para quê? Para que faça sentido eu contar essa história. Não chegar sentando dizendo que eu já viajei para um monte de lugar. Eu vou criar esse sentido e ela vai me perguntar, e naturalmente eu vou contar, e ela vai perceber por ela mesma que eu sou um cara viajado, porque a gente conversou antes e eu vi que para ela isso era importante. Inclusive, como eu escolho as provas, que provas eu vou colocar, também vai depender muito do público que eu quero atingir. Por que aquilo é importante? Talvez viajar não seja, mas eu li lá na biozinho dela no primeiro encontro que ela gostava muito de viajar. Então eu vou puxar o assunto para esse lado e depois eu vou contando. Eu puxo por ela, crio a necessidade da prova, conto a prova de uma forma que seja mais agradável para escutar. Eu conto por que aquilo aconteceu.
Quer ver um trecho legal assim, ó? A prova, assim como as alegações, são mais eficazes quando o leitor inconscientemente exige quando está pronto para aceitar o conteúdo dela como necessário e lógico. Se ela não chegar nesse ponto, não faz sentido você colocar uma prova. Ela precisa duvidar de um certo ponto para que você aí introduza a prova e ela consiga ver aquilo de forma natural. Não é algo que a gente vai empurrar com brita para cima de ninguém, com aquele atrito poderoso. Esse é um dos maiores erros que eu vejo aqui dentro do mercado digital, é que a gente pega, junta prova, e aqui quando eu digo prova, não é só depoimento, não é prova, exemplo, trazer para um mercado que eu trabalho muito, da medicina. A medicina vai mudar daqui a 20 anos. Tá, beleza, mas e aí, cadê? Aí eu vou, depois que eu digo isso, eu venho trazendo a motivação de, ó, você quer entender por que a medicina vai mudar daqui? Tentando dizer, eu crio essa necessidade, e aí eu conto através das pesquisas e tudo mais, e vou trazendo isso através de uma história. Se eu botar minha prova já de primeira, ela já vai falar, não, obrigado, eu não quero. Então, aonde você bota a sua prova e a forma como você conta a sua prova faz total diferença para eles permanecerem no jogo. Se você já é um pouco mais experiente, procura olhar o vídeo do seu último lançamento, procura olhar sua websérie, a parte que tem, a parte de provas, quando é tudo muito condensado, tem aqueles 2, 3 minutos só de prova, você vê se a queda não é abrupta, porque ela não faz parte da história. Se você tiver que sair desse vídeo com um único ponto, para não errar mais, é que sua prova, seja depoimento ou prova do que você disse é verdade, ela precisa estar dentro de um contexto de venda. O que é um contexto de venda? Ela precisa gerar alguma emoção. Ela precisa estar dentro de uma forma que a pessoa, como o livro diz, peça inconscientemente pelaquela prova. E não que você jogue porque você leu em algum lugar que precisa ter. Todo texto é uma criação de necessidade, de desejo. Você precisa fazer isso, inclusive, para produzir essas partes do seu texto. Tem várias formas de fazer isso, tá? Que é o que ele até resumir, que você pode fazer isso por gradualização, redefinição, mecanização, concentração. Grilo, o que é isso? Já gravei vídeos desse livro aqui que a gente trata capítulo a capítulo sobre isso. Se você quiser saber mais, volta uns videozinhos atrás para entender, vale muito a pena. Se você for inscrito aqui, provavelmente o YouTube vai ficar te recomendando esses vídeos, então eu recomendo que você faça a inscrição. Esse foi o início do capítulo 14 desse livro aqui, são os toques finais, ou seja, a gente está partindo já para a finaleira desse livro aqui. O próximo vídeo vai ser sobre... Cadê? Deixa eu achar aqui. Sensibilidade, um passo a passo para ao longo da cópia dar ao leitor aquilo que ele quer. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Curtir aqui é de graça. Comenta. Você pode discordar quanto você quiser. Aqui é uma conversa, aqui é uma troca. É um vídeo que eu faço talking head, então não tem roteiro. Eu leio o livro, trago o que eu aprendi, trago o que eu tiro do livro e dou minha contribuição. Você pode dar a sua também, vamos conversar aqui, vamos trocar, beleza? Acredito muito que o marketing organizado traz muito resultado, porque a organização ajuda a gente na execução. E não há nada mais poderoso no mundo que executar, mesmo que de forma errada, embora algumas pessoas vão dizer ao contrário, beleza? Bora dar uns pulos, um abraço.